Você já percebeu que o mundo atual te vicia no conforto? Tudo é rápido, tudo é fácil. A comida chega em minutos. O prazer está a um clique. A distração nunca acaba. Mas no meio desse mar de conveniências, sua força está morrendo. Sim, morrendo. E ninguém fala disso. Só uma filosofia milenar ousa te encarar com verdade, o estoicismo. E hoje eu vou te revelar um segredo que os estoicos viveram, mas que quase ninguém hoje tem coragem de seguir. A disciplina brutal. Essa disciplina não é sobre acordar às 5 da manhã ou ter uma agenda lotada. É muito mais profundo. É o domínio do impulso. É dizer não quando todo o seu corpo grita por um sim. É a força de resistir ao que te enfraquece, mesmo quando ninguém está olhando. E essa disciplina, meu amigo, é liberdade, a verdadeira, a única que vale. Se você não se controla, você é escravo. Escravo dos seus desejos, das suas emoções, das suas fraquezas. Mas se você se domina, ninguém mais te controla, nada te paralisa. Hoje eu vou te mostrar por que essa é a chave que os grandes estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, usaram para se tornarem inabaláveis. Prepare-se para se confrontar, porque esse vídeo não vai te agradar, ele vai te transformar. Se você quer viver com força de verdade, com honra de verdade, com liberdade de verdade, começa agora. E antes de seguirmos, escreva isso nos comentários. Eu domino o que me quer dominar. Grava essa frase. Escreve nos comentários. Lê ela em voz alta. Você vai precisar dela. A primeira verdade que você precisa encarar é essa. Ninguém vai te dar a disciplina. Ninguém vai vir e colocar nas suas mãos a força que você precisa para vencer na vida. A disciplina estoica nasce do desconforto, do confronto diário com suas fraquezas. E esse confronto é solitário. Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo em sua época, escreveu em seu diário pessoal uma sentença que ecoa até hoje. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Essa força que ele fala é disciplina, e ela só aparece quando você assume a responsabilidade total por si mesmo, sem desculpas, sem terceirização, sem vitimismo. Hoje a maioria das pessoas vive como folhas ao vento. Qualquer impulso as leva. Elas não escolhem o que comem, o que fazem, o que pensam. São conduzidas, agem no automático e acham que estão no controle. Mas a verdade é dura. Quem não se domina está sendo dominado. Seja por vícios, por emoções, por opiniões alheias ou pelo próprio ego. O estoico é o oposto disso. Ele não é reativo, ele é intencional. Ele sabe que o maior campo de batalha não está fora, está dentro. Ele se levanta todos os dias, sabendo que há um inimigo mais perigoso do que qualquer crise externa: ele mesmo. E aqui está a parte que ninguém quer aceitar. Disciplina dói. Disciplina exige sacrifício. É dizer não para o prazer imediato. É levantar da cama quando tudo em você grita para ficar. É olhar para aquele hábito que está te destruindo e cortá-lo, mesmo que você tenha construído sua identidade em torno dele. E sabe por que poucos seguem esse caminho? Porque dói demais. Porque exige presença, exige consciência, exige coragem. Mas o que ninguém te contou é que por trás dessa dor está a verdadeira liberdade. Não a liberdade ilusória de fazer o que quiser, mas a liberdade real, a de escolher quem você quer ser. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E isso te acerta como um soco no estômago, não é? Porque se você ainda vive refém dos seus impulsos, dos seus medos, das suas vontades, então você está acorrentado, mesmo que viva em um país livre, mesmo que tenha dinheiro, mesmo que tenha status. Ser livre
é dominar a si mesmo. E isso só se constrói com disciplina. Não uma disciplina romantizada, mas uma disciplina brutal. Aquela que te obriga a encarar seus monstros internos. Aquela que te tira da zona de conforto e te lança para dentro da sua verdade. Aquela que separa quem fala de quem faz. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de comprometimento. Motivação é passageira, instável, fraca. Comprometimento é escolha, é decisão. É quando você decide que vai seguir, mesmo que doa, mesmo que canse, mesmo que tudo pareça estar contra você. E essa decisão tem que vir de dentro. Ninguém vai colocar disciplina dentro de você. Ela só nasce quando você encara seu reflexo no espelho e decide, de uma vez por todas, que já chega. Chega de desculpas. Chega de fuga. Chega de se trair. Essa é a base da disciplina estoica. E é por isso que ela é brutal. Porque ela começa matando a parte mais fraca dentro de você, a parte que só quer prazer, a parte que evita o desconforto, a parte que procrastina, que se sabota, que reclama. A disciplina brutal é a espada que corta tudo isso, mas só você pode empunhá-la. O que poucos percebem é que a disciplina não nasce em momentos de glória. Ela nasce nos bastidores. Ela é forjada no silêncio das pequenas decisões diárias. Ninguém vê quando você diz não para o celular na hora do estudo. Ninguém aplaude quando você levanta para treinar mesmo cansado. Ninguém comemora quando você escolhe o caminho mais difícil, mas mais honesto. E é aí que mora o segredo dos estoicos. Eles entendiam que a disciplina real é aquela que acontece quando ninguém está olhando, porque ali, longe dos holofotes, é onde o verdadeiro caráter é esculpido. E caráter não se herda, se constrói, com suor, com dor, com escolhas conscientes. Sêneca escreveu que a dificuldade mostra o que os homens são. Em tempos fáceis, qualquer um parece forte, mas quando a dor chega, quando a vontade de desistir aperta, quando ninguém vai te cobrar, é aí que se revela se você é feito de aço ou de açúcar. A disciplina brutal que os estoicos viviam não era sobre mostrar força aos outros. Era sobre manter o domínio de si a qualquer custo. Era sobre não se trair. Porque, no fundo, trair-se é o início do colapso. Quando você promete que vai mudar, que vai acordar cedo, que vai largar o vício, que vai fazer acontecer e não cumpre, está dizendo para si mesmo, eu não posso confiar em mim. E isso destrói a autoestima mais rápido do que qualquer crítica externa. A brutalidade da disciplina estoica está em manter-se firme, mesmo quando sua mente tenta te sabotar, porque ela vai tentar. Ela vai sussurrar que hoje pode ser exceção, que amanhã você compensa, que ninguém vai saber, mas você vai saber. E é isso que muda tudo. O estoico não espera um ambiente ideal. Ele cria consistência mesmo no caos. Ele não depende de clima, humor, aprovação ou recompensa. Ele faz o que precisa ser feito porque ele sabe quem ele quer ser. E esse é o ponto. A disciplina não é um fim, é um meio. Ela é o caminho que leva você da sua versão fraca para a sua versão forte. É a ponte entre o quem eu sou e o quem eu posso ser. Mas por que isso assusta tanta gente? Porque disciplina exige renúncia, e o mundo atual odeia renúncia. Vivemos em uma cultura do siga seus desejos, faça o que quiser, você merece descansar, você merece esse prazer. E esse tipo de pensamento vende bem, mas enfraquece a alma. O estoico nada contra essa maré. Ele sabe que ceder ao prazer o tempo todo enfraquece o espírito. Que viver sem resistência emburrece, embota, adormece. E é por isso que a disciplina, apesar de ser dolorosa no início, se torna leve com o tempo. Porque enquanto os outros estão presos em ciclos de culpa, ansiedade, autossabotagem, o estoico está livre.
Ele não depende de motivação, ele se compromete. Ele não busca a aprovação externa, ele busca a integridade interna. E isso precisa ser dito com clareza. Se você quer mudar de vida, mas ainda não decidiu pagar o preço da disciplina, você está apenas sonhando. A mudança real cobra caro. Cobra desconforto, repetição, persistência. Cobra que você diga não 100 vezes para coisas que o mundo inteiro diz sim. E não tem fórmula mágica. A única diferença entre quem vence e quem desiste está na capacidade de manter a disciplina mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Isso é brutal. Isso é raro e é exatamente por isso que é poderoso. Os estoicos não pregavam uma vida sem dor. Pelo contrário, eles entendiam que a dor fazia parte do processo de fortalecimento. A disciplina era o fogo que purificava, era o treino da alma. E assim como o guerreiro afia sua espada antes da batalha, o estoico afia sua mente com renúncia, com esforço, com autocontrole. E é por isso que quando a vida ataca, ele está pronto, porque já se enfrentou antes, porque já venceu a si mesmo. Se até aqui ficou claro que a disciplina é a base do estoicismo e que ela se constrói nas escolhas solitárias, no enfrentamento interno, então é hora de encarar o próximo passo, o campo de batalha onde essa disciplina é realmente testada, o cotidiano real. Porque não basta ter força nos momentos extraordinários. A disciplina verdadeira se revela na rotina comum. A cada manhã, quando o despertador toca e você precisa escolher entre continuar deitado ou levantar. A cada refeição, quando o prazer quer dominar e você precisa decidir se vai alimentar seu corpo ou sua compulsão. A cada conversa difícil que você evita, a cada decisão adiada, a cada minuto perdido com distrações. O que torna a disciplina brutal não é apenas sua rigidez, mas sua constância. Um dia de foco qualquer um consegue. Uma semana de esforço, muitos tentam. Mas mês após mês, ano após ano, mantendo os princípios estoicos vivos em cada ação, isso é para poucos. E é exatamente isso que os torna grandes. O que Marco Aurélio fazia não era seguir uma filosofia nas horas vagas. Ele vivia aquilo. Ele escrevia todos os dias para lembrar a si mesmo dos seus valores, para revisar suas atitudes, para não se perder nas ilusões do poder, da vaidade, da distração. Ele era o imperador de Roma, mas ainda assim agia como servo da razão. E aqui está uma conexão direta com você. Você pode não ser imperador de nada, mas sua mente é um império. A pergunta é, você está governando esse império ou está sendo governado por ele? A disciplina estoica não é uma estética de frases bonitas. Ela é prática, ela é um estilo de vida. É a decisão diária de fazer o que é certo mesmo quando não é fácil. É o ato contínuo de se lembrar de quem você quer ser, para não se tornar aquilo que o mundo quer que você seja. Porque o mundo vai te puxar, vai te seduzir, vai tentar te fazer ceder a cada instante. Mas o estoico se ancora em sua essência. Ele não negocia com a mediocridade. Agora, pare um segundo e olhe para a sua rotina. Ela está moldando você para ser quem você quer, ou está te arrastando para longe do que você poderia ser. A brutalidade da disciplina estoica é que ela não te dá espaço para a autoenganação. Se você não está no controle, então está sendo controlado. Não existe meio termo, e é por isso que aplicar o estoicismo na vida moderna exige coragem. Porque hoje, mais do que nunca, estamos cercados de distrações, de facilidades, de atalhos. Mas o estoico não se interessa por atalhos. Ele caminha pelo caminho mais difícil porque sabe que é ali que mora o crescimento. Você acha que é livre porque pode fazer o que quiser. A maioria das pessoas vive nessa ilusão. Mas liberdade não é fazer tudo,
Liberdade é não ser dominado por nada, nem por vício, nem por impulso, nem por medo. E isso só se alcança com disciplina. Uma disciplina que não faz barulho, que ninguém aplaude, mas que aos poucos transforma o ser humano comum em um ser humano forte, íntegro e resiliente. Epicteto dizia: é impossível progredir sem disciplina, e se você não pode suportar a dor por um instante, você nunca será livre. E essa dor da qual ele fala é exatamente a dor de resistir ao que te enfraquece. É a dor de assumir o controle mesmo quando é mais fácil entregar o volante. Mas é essa dor que molda a alma. É esse desconforto que te aproxima da sua melhor versão. E se você for corajoso o bastante para atravessar esse campo de batalha, o que te espera do outro lado é algo que o mundo inteiro busca desesperadamente, mas poucos encontram: verdadeira paz interior. Porque a verdadeira paz vem da coerência, vem de saber que você é o mestre da sua mente, que suas ações seguem seus princípios e que você não é mais escravo dos próprios impulsos. Isso é estoicismo na prática. Isso é disciplina brutal. E é por isso que tão poucos a seguem, mas os que seguem não voltam atrás. Agora que você entende o quanto a disciplina diária molda sua essência, precisamos entrar em outro aspecto que os estoicos consideravam crucial: a consciência da impermanência. E o que isso tem a ver com disciplina? Tudo. Porque quando você entende de verdade que o tempo está passando e que você vai morrer, cada segundo conta. E se cada segundo conta, você não desperdiça mais tempo com desculpas. Você para de romantizar a procrastinação. Você para de brincar com sua própria vida. Os estoicos chamavam isso de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Esse não era um pensamento mórbido. Pelo contrário, era o mais libertador de todos. Porque quando você encara a verdade da morte, você para de viver como se tivesse todo o tempo do mundo. E é aí que a disciplina ganha um novo nível de força. Ela não é mais apenas uma escolha racional. Ela se torna uma urgência existencial. Você não acorda cedo apenas porque quer ser produtivo. Você acorda porque sabe que cada manhã é uma bênção que pode não se repetir. Você não treina apenas por saúde. Você treina porque quer honrar o corpo que recebeu antes que ele se desgaste. Você não estuda apenas para ter sucesso. Você estuda porque quer expandir sua consciência enquanto ainda pode. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você poderia deixar esta vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Isso é brutal, é implacável, mas é também a verdade mais transformadora que você pode aceitar. Porque é justamente o fato de tudo ser passageiro que deve acender o fogo dentro de você. Esse fogo é o que sustenta a disciplina nos dias difíceis. Nos dias em que nada parece dar certo, lembrar que o tempo é finito traz clareza. Você não está aqui para desperdiçar sua chance. E se você sente que tem feito isso até agora, então talvez essa parte do vídeo seja o seu ponto de virada. Você já parou para pensar quanto tempo perdeu nos últimos meses? Quantas horas foram jogadas fora com distrações vazias? Quantos dias você prometeu mudar e deixou passar? O estoico encara essa realidade de frente. Ele não se culpa, ele não se vitimiza, mas ele assume: eu poderia ter sido melhor. E a partir disso, ele age. Ele volta para o caminho. Ele se reconstrói. Porque enquanto houver um sopro de vida, há oportunidade de transformação. Mas essa janela está se fechando a cada minuto. E você tem duas escolhas agora: continuar adiando sua grandeza ou decidir que hoje é o dia em que você para de brincar com seu potencial. A brutalidade da disciplina estoica é justamente essa: viver como se o tempo fosse precioso demais para ser desperdiçado com fraquezas. E é.
A consciência da morte é o lembrete mais poderoso para que você não morra em vida. Porque tem muita gente que está viva, mas há muito tempo deixou de viver. Deixou de sonhar, de lutar, de crescer. Vira escrava do conforto, da rotina rasa, da mediocridade aceitável. Mas você não. Não, se você chegou até aqui neste vídeo. O simples fato de você estar ouvindo essas palavras mostra que ainda há algo em você querendo despertar, querendo tomar as rédeas, querendo lutar. E é com esse impulso que você precisa se comprometer. Não espere o momento certo. Não espere motivação. Não espere os outros mudarem. Não espere ficar mais preparado. Porque a verdade é que o tempo que você está esperando está te destruindo. O que você precisa está aí dentro. Agora, a disciplina brutal exige que você honre seu tempo com coragem, que você não aceite mais o mínimo de si mesmo, que você se levante todos os dias com uma meta clara, ser melhor do que ontem, porque o ontem não volta. E se você levar isso a sério, vai perceber que viver com urgência é o maior ato de liberdade. Isso é o estoicismo aplicado com disciplina. É você lembrar todos os dias que está em contagem regressiva e que esse fato não é motivo de medo, mas de clareza. Clareza para agir, clareza para cortar o que te afasta da sua essência, clareza para se tornar o que você nasceu para ser, antes que a vida passe diante dos seus olhos como um filme que você apenas assistiu e não protagonizou. Se na parte anterior mergulhamos na urgência da vida e na consciência do tempo, agora precisamos falar sobre um ponto que vai desafiar você em um nível ainda mais profundo: a responsabilidade total. E essa, meu amigo, é uma das lições mais duras e necessárias da disciplina estoica, porque não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com isso. Isso é o que define um verdadeiro estoico. Ele não se vitimiza, ele não culpa o mundo, ele não terceiriza a própria evolução, ele assume o comando. Epicteto foi escravizado. Ele nasceu sem liberdade, sem escolha, sem controle sobre o que acontecia ao seu redor. Mas mesmo assim, ele ensinava: você pode não controlar os eventos externos, mas controla sua mente. E isso é tudo. Pense nisso por um momento. Quantas vezes na vida você reagiu como vítima? Quantas vezes você disse: eu sou assim porque me fizeram assim? Quantas vezes você se sabotou justificando que o mundo foi injusto com você? E mesmo que tenha sido... Isso muda o quê? Isso muda o que você pode fazer daqui para frente? Não. O estoico não foge da dor, mas também não se apega a ela como desculpa. Ele transforma a dor em propósito. Ele transforma o trauma em direção. Ele olha para os pedaços quebrados e diz: é com isso que eu vou construir a minha força. A disciplina brutal exige isso. Ela exige que você pare de esperar que o mundo te salve e comece a entender que a única pessoa capaz de mudar sua vida está olhando para você no espelho agora mesmo. A partir do momento que você assume responsabilidade total pela sua existência, a disciplina deixa de ser um esforço e se torna uma consequência. Porque você entende que ninguém vai fazer por você. Ninguém vai treinar no seu lugar. Ninguém vai calar seus pensamentos negativos. Ninguém vai desligar a tela do celular quando você estiver fugindo da própria realidade. Ninguém vai te obrigar a crescer. Tudo depende de você. E isso é assustador, mas também é libertador. Porque quando você para de culpar, você se liberta. Quando você para de justificar, você começa a agir. E é nesse ponto que a disciplina se solidifica, porque ela passa a nascer da sua identidade. Você não é disciplinado porque quer parecer forte. Você é disciplinado porque sabe que ninguém mais vai lutar essa guerra por você, porque sabe que se não fizer, ninguém fará, e que esperar dos outros é um atraso de vida. Essa é uma das chaves mais potentes do estoicismo moderno.
a autorresponsabilidade como alicerce da liberdade interior. O mundo pode tirar tudo de você: dinheiro, conforto, oportunidades. Mas se você não abrir mão da sua atitude, do seu foco, da sua constância, então você ainda é invencível. E essa invencibilidade estoica não vem do orgulho, vem da clareza de que você não se curva aos acontecimentos. Você se adapta, você cresce, você endurece sem perder a direção. Você não é o que fizeram com você. Você é o que faz com aquilo que fizeram com você. E essa frase deve ecoar na sua mente todas as vezes que sentir vontade de desistir. Porque sim, você vai falhar, vai cair, vai se perder às vezes. Todos nós nos perdemos, mas o estoico se reconstrói com os escombros. A disciplina brutal é isso: levantar sem fazer drama, corrigir a rota em silêncio e continuar andando com firmeza. Se hoje você sente que carrega traumas, frustrações, feridas, ótimo, isso te torna humano. Mas não aceite ser refém disso. Use tudo isso como combustível e transforme isso em força, em clareza, em ação. Porque a disciplina só se constrói quando você entende que ninguém deve nada a você. A vida não te deve explicações. O mundo não vai pedir desculpas, e esperar por isso é perder tempo. A escolha de fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo com dor, mesmo com medo, sempre será sua. E é essa consciência que separa os que assistem a vida passando dos que fazem história com ela, não pelos aplausos, mas pela grandeza silenciosa de viver com propósito. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você foi tocado. Agora é hora de agir. O caminho da disciplina brutal é difícil, mas é a única forma de transformação real. Não espere mais, não adie mais. A decisão de mudar começa agora e ela só depende de você. Escreva nos comentários: eu sou responsável pela minha vida. Isso não é só uma frase, é um compromisso com a sua evolução. Marque este momento, porque daqui para frente você será mais forte, mais focado e mais determinado. Se esse vídeo fez você acordar para a verdade que você já sabia lá no fundo, curta, se inscreva e ative o sino das notificações. Não deixe o conhecimento se perder. E se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe agora. Vamos juntos transformar vidas. Não espere mais. Agora é com você. Agora que você já entende a profundidade da responsabilidade pessoal, precisamos falar sobre um conceito ainda mais desafiador: a dor do sacrifício. E quando eu falo de sacrifício, não estou falando de algo figurado ou distante. Estou falando da dor real, da incomodidade que você vai sentir ao longo do caminho. E o estoicismo não tem medo disso. Pelo contrário, ele abraça a dor como um passo necessário para a verdadeira grandeza. Não se engane, o caminho da disciplina brutal é repleto de sacrifícios. Você vai abrir mão de distrações, de vícios que antes pareciam inofensivos, de certos confortos que você sempre achou que eram essenciais. Mas sabe o que os estoicos entendiam muito bem? Que o verdadeiro crescimento só acontece quando estamos dispostos a abandonar o que nos prende. E muitas vezes isso significa abandonar as partes de nós mesmos que ainda querem viver na zona de conforto. Isso é difícil, isso dói, mas é exatamente essa dor que separa os fracos dos fortes. Tomemos um exemplo claro de sacrifício: o treino físico. Os atletas de elite sabem que para alcançar um novo nível de performance é necessário ultrapassar seus limites a cada dia. Eles não podem se permitir a preguiça. Cada sessão de treino é uma batalha contra a dor. E é nessa dor que eles se forjam. O estoico, ao buscar a virtude, também treina sua mente da mesma maneira. Ele não evita o desconforto, ele não foge da dificuldade, ele investe nela. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia:
O que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Ele sabia que na vida nada vem de graça. O verdadeiro progresso só é possível quando você aceita o sacrifício. E esse sacrifício pode vir de diversas formas. O desconforto de acordar cedo para treinar quando o corpo pede descanso, a renúncia ao prazer imediato em nome de um objetivo maior, a resistência à tentação de procrastinar. São escolhas diárias, constantes, que exigem de você um nível de coragem que poucos estão dispostos a ter. E é aí que muitos falham, porque ninguém quer se sacrificar. Todos querem resultados, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. O preço da disciplina é a dor do sacrifício, e se você não estiver disposto a pagar esse preço, o que você está realmente fazendo? Só esperando que a vida mude por conta própria? Isso nunca vai acontecer. Agora, imagina se você se comprometesse com essa dor. Imagina se você passasse a ver o sacrifício não como uma punição, mas como um investimento. Cada momento de desconforto, cada desafio enfrentado, cada renúncia ao prazer momentâneo, se transforma em uma semente plantada no solo fértil da sua evolução. E você vai ver, à medida que o tempo passar, essas sementes vão germinar e se tornar algo extraordinário. Mas você precisa começar agora. A dor do sacrifício não é um obstáculo. Ela é uma ponte para o sucesso, uma ponte que só pode ser cruzada por aqueles que têm coragem de enfrentar os próprios limites. A diferença entre os que se tornam grandes e os que ficam pelo caminho é essa. Os grandes abraçam a dor, enquanto os outros a evitam. Eles sabem que cada sacrifício é uma parte do processo. Cada momento de desconforto é uma chance de se tornar uma versão melhor de si mesmos. Você já se perguntou, quantos sacrifícios você tem evitado? Quantas vezes você se enganou achando que o sucesso viria sem pagar o preço? Chegou a hora de encarar isso de frente. O caminho da disciplina brutal exige sacrifícios, não há atalhos. E o mais interessante é que quanto mais você se sacrificar de maneira inteligente e consistente, mais forte você se tornará, tanto física quanto mentalmente. O corpo e a mente vão se adaptar a essa nova realidade. E o que antes parecia doloroso começa a se tornar natural. A dor vai deixar de ser um peso e se tornará uma fonte de poder. E, em algum momento, você vai perceber que o sacrifício não foi um fardo, mas um dividendo pago. Porque, no final das contas, a dor do sacrifício se paga com os frutos de uma vida plena, de uma vida que você construiu com suas próprias mãos. Chegamos a um ponto fundamental, talvez o mais desafiador de todos, a arte de controlar suas emoções. Porque se a disciplina brutal já exige esforço, foco e sacrifício, o controle emocional é o que vai fazer você resistir à tentação de desistir nos momentos mais difíceis. E aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Você não pode permitir que suas emoções dirijam sua vida. Se você se deixar levar pela raiva, pelo medo, pela tristeza ou pela frustração, você será refém delas. Elas vão te controlar e não você a elas. O estoicismo ensina que as emoções não são inimigas, mas sim uma parte natural do ser humano. No entanto, ele vai mais fundo, dizendo que a verdadeira liberdade vem quando você aprende a não ser dominado por elas. Os estoicos não falam em reprimir sentimentos ou viver sem emoções, mas sim em cultivar uma distância racional em relação a eles. Eles entendem que o que realmente importa não é o que sentimos, mas o que fazemos com o que sentimos. Parece simples? Não é. É um trabalho constante. Imagine-se no calor de um momento de raiva. Talvez alguém tenha te feito algo injusto. Talvez você tenha falhado em alguma coisa que era importante. Nesse momento, a raiva vai surgir. E quando
ela surgir, ela vai querer que você reaja de maneira impulsiva, quer que você diga algo do qual possa se arrepender, que tome uma decisão que talvez não seja a melhor. Mas, nesse momento, o verdadeiro estoico é aquele que respira, dá um passo para trás e escolhe sua reação. Ele não reage, ele responde com inteligência, com clareza. Este é o ponto crucial. Você não pode ser refém das suas emoções, não importa o que aconteça. Isso não significa que você se tornará uma pessoa fria, sem sentimentos. Significa que você será capaz de transformar os sentimentos em algo útil, em algo que te fortaleça, e não algo que te enfraqueça. Quando você começa a praticar o controle emocional, começa a ter a capacidade de ver as coisas de forma objetiva e agir de acordo com o que realmente importa, e não com o que a emoção imediata te impulsiona a fazer. Um exemplo prático disso é como os grandes líderes enfrentam momentos de crise. Imagine um líder no meio de uma situação de pressão extrema, onde todos ao seu redor estão em pânico. O líder estoico não cede ao medo. Ele se mantém calmo, claro e calculista. E isso transmite confiança aos outros. Ele sabe que, ao se deixar dominar pelas emoções, ele estará tomando decisões impulsivas que podem prejudicar todos ao seu redor. Portanto, ele tem a disciplina emocional de não ceder à pressão. Ele age com base no que ele sabe e não no que ele sente no momento. E essa é uma habilidade que você pode cultivar. Todos nós, em algum momento, somos tomados por emoções intensas, seja por uma crítica, por uma perda ou por algo que não saiu como planejado. A chave é não deixar que essas emoções tomem o controle. O estoico sabe que a verdadeira liberdade não vem da ausência de emoções, mas da capacidade de agir em cima delas, sem ser escravo delas. Você pode estar se perguntando, mas como posso fazer isso de forma prática? A resposta é simples, mas exige prática diária. Pare antes de reagir. Quando uma emoção surgir, não haja imediatamente. Respire, pense e pergunte a si mesmo o que é mais importante neste momento. O que eu realmente quero alcançar aqui? Isso é o que os estoicos chamam de domínio de si mesmo. Não deixar que os ventos emocionais da vida te arrastem para qualquer lugar. Você é o capitão do seu próprio navio, e suas emoções são apenas o vento que pode te empurrar, mas não pode governar a direção. A resiliência estoica é baseada exatamente nisso. Ser capaz de enfrentar as dificuldades da vida sem perder a calma, sem se entregar à desesperança e mantendo sempre o foco em uma ação racional e controlada. Isso não é uma habilidade que você aprende da noite para o dia, mas sim um treinamento contínuo. Quanto mais você pratica, mais fácil se torna responder com clareza e firmeza, em vez de se perder nas emoções do momento. E o melhor de tudo é que, à medida que você vai dominando essa habilidade, você vai perceber algo transformador. As dificuldades da vida não vão mais te derrubar com a mesma força. Elas ainda virão. Você ainda vai sentir raiva, medo e frustração. Mas você vai aprender a lidar com isso de forma mais eficaz, sem se deixar dominar. E em vez de ser um refém das suas emoções, você será o mestre delas. Chegamos a um ponto fundamental para compreender o verdadeiro significado da disciplina brutal: o sofrimento. E esse é um tema que ninguém gosta de encarar, mas que é inevitável. Não importa quem você é, onde mora ou o que faz, a dor vai fazer parte da sua jornada. E aqui é onde a filosofia estoica brilha, trazendo uma perspectiva transformadora. O sofrimento não é um inimigo a ser temido, mas um mestre a ser respeitado. O que isso significa? Bem, os estoicos não negavam o sofrimento da vida. Eles não estavam em busca de uma existência sem dor, sem dificuldades. Eles entendiam que a dor
é uma oportunidade para o crescimento, uma chance de testar nossa coragem e resiliência. Não existe pessoa sem desafios, sem momentos de angústia ou de perdas. O que importa não é o sofrimento em si, mas como você escolhe enfrentá-lo. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, já dizia: a adversidade é como o vento, ela testa a força do seu caráter. E ele estava absolutamente certo. Quando você enfrenta uma dificuldade, você tem duas escolhas: ou se entrega ao desespero e à frustração, ou usa a dor como uma oportunidade de se tornar mais forte, mais sábio, mais focado. O estoico escolhe o segundo caminho. Ele vê o sofrimento não como um fardo, mas como uma ferramenta de aprimoramento. Quando você passa a entender isso, as dificuldades da vida não têm o poder de te derrubar. Elas podem doer, mas você não vai se deixar destruir por elas. Em vez disso, você vai se perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso usar esse momento de dor para me fortalecer? E a resposta não vai ser fácil, nem sempre será clara. Mas com o tempo, você vai desenvolver a capacidade de extrair sabedoria de cada adversidade, por mais dolorosa que ela seja. O sofrimento para o estoico é uma chance de praticar a virtude, e a virtude é o que realmente importa. Um exemplo disso é como você pode reagir a uma perda. Você pode se desesperar, se revoltar contra a vida e perguntar: por que eu? Ou você pode aceitar a perda como parte do fluxo natural da existência e, em vez de se afligir, usar essa experiência para reforçar sua gratidão pelaquilo que você ainda tem, pela oportunidade de aprender e crescer. A dor e o sofrimento também têm o poder de revelar a verdadeira natureza de uma pessoa. Em momentos de adversidade, você não está apenas enfrentando as circunstâncias, você está enfrentando a si mesmo. O verdadeiro caráter se revela quando tudo ao seu redor começa a desmoronar. Quem você é quando não há mais ninguém olhando? Quem você é quando a dor bate à porta? Essas são as questões que o estoicismo te leva a refletir. Muitas vezes, queremos evitar o sofrimento a todo custo. Queremos viver uma vida onde tudo seja perfeito, onde não haja dor, não haja luta. Mas a verdade é que sem dor não há crescimento. E sem desafios, não há chance de provar o quão forte e resiliente você pode ser. Você precisa aprender a acolher a dor como uma aliada e não como uma inimiga. Quando você mudar sua mentalidade, você verá que, ao invés de destruir você, a dor vai te transformar em algo melhor. O sofrimento é uma das poucas coisas que são certas na vida. Ele vai vir em algum momento para todos. Não importa quanto dinheiro você tenha, quantos amigos você tenha, ou quão bem-sucedido você seja, o sofrimento vai te encontrar. Mas o grande truque é que você pode escolher como vai enfrentá-lo. E a filosofia estoica te dá o mapa para isso. Aceite-o com coragem, enfrente-o com sabedoria e aprenda com ele. Como fazer isso na prática? Quando você sentir o peso do sofrimento, quando a dor for insuportável, pare por um momento e respire. Não reaja imediatamente. Não se entregue ao desespero ou à revolta. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender? Aqui, como posso usar isso para me tornar uma versão mais forte de mim mesmo? Pode parecer difícil, e será. Mas esse é o verdadeiro poder do estoicismo. Ele te ensina a usar a dor como combustível para a evolução. E lembre-se, o sofrimento nunca vai durar para sempre. Ele vai passar, e quando passar, você vai olhar para trás e perceber que foi essa dor que te fez mais forte, mais sábio, mais centrado. E você será uma pessoa diferente, uma pessoa que não teme a adversidade, mas que a usa como combustível para a sua jornada. Chegamos ao último passo dessa jornada transformadora e é hora de fazer uma pergunta fundamental. Como você vai aplicar a filosofia estoica na sua vida agora?
Tudo o que exploramos até aqui não serve de nada se não for colocado em prática. Você pode conhecer todos os conceitos, entender as lições mais profundas do estoicismo, mas o que realmente importa é como você transforma tudo isso em ação diária. A verdadeira disciplina brutal vem quando você decide não apenas saber, mas fazer. Quando você decide que cada dia será uma oportunidade para viver de acordo com os princípios estoicos. E essa não é uma jornada fácil, não será um caminho cheio de facilidades e confortos. Mas se você aceitar a disciplina brutal como parte da sua vida, ela se tornará o fundamento sobre o qual você constrói sua vida. Primeiro, pense no seu dia a dia. Como você começa suas manhãs? Como você reage aos desafios diários? A filosofia estoica te convida a ter um propósito claro para o seu dia, um objetivo maior que guiará suas ações. Levante cedo, prepare sua mente e busque todos os dias ser uma versão melhor de si mesmo. Isso exige disciplina, exige coragem, exige que você não se permita cair nas tentações da procrastinação, da indecisão ou da fraqueza mental. Implementar o estoicismo não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante. Você vai falhar, vai cair, mas o importante não é a falha em si, mas como você se levanta depois. O estoico entende que a vida é cheia de altos e baixos, mas a força está em continuar, em perseverar em meio à adversidade, em não se render quando tudo parecer impossível. Há algo incrivelmente poderoso na ideia de que você pode escolher sua reação. No seu dia a dia, sempre que algo der errado, ao invés de se desesperar, se revoltar ou entrar em pânico, pergunte a si mesmo: o que o estoico faria neste momento? Ele não se entregaria às emoções. Ele tomaria uma respiração profunda e tomaria uma decisão racional. E se errasse, ele aceitaria o erro com humildade, aprenderia com ele e seguiria em frente. Você já deve ter ouvido que a verdadeira força é construída nas pequenas escolhas do dia a dia. Isso é exatamente o que o estoicismo ensina. Cada momento é uma oportunidade para praticar a virtude, para se tornar uma pessoa mais forte, mais sábia, mais resiliente. A disciplina estoica começa nas pequenas coisas, como quando você escolhe acordar cedo, quando escolhe não reagir impulsivamente à raiva, ou quando escolhe ser grato pelas coisas simples da vida, em vez de reclamar. A partir de agora, não há mais espaço para desculpas. Não importa onde você esteja na vida, qual é a sua situação atual ou quantos erros você cometeu no passado. O que importa é o que você decide fazer a partir deste momento. Você pode mudar sua realidade agora, e a disciplina brutal será a chave para isso. E para isso, você precisa criar hábitos. Cada ação que você tomar, por menor que seja, será um reflexo da pessoa que você está se tornando. A maneira como você escolhe lidar com um problema, a forma como você reage ao fracasso ou à crítica, a maneira como você se cuida fisicamente e emocionalmente. Tudo isso contribui para a construção do homem ou mulher estoico que você almeja ser. E não se esqueça, não espere que o mundo mude para você. Mude você primeiro. O mundo vai responder à sua transformação interna. Agora, pergunto a você, está pronto para a disciplina brutal? Está pronto para colocar os princípios estoicos em prática e começar a viver uma vida verdadeiramente poderosa e transformadora? Porque não há mais tempo a perder. A filosofia estoica não é apenas uma teoria, ela é um estilo de vida. Um estilo de vida que exige comprometimento, coragem e, principalmente, ação constante. A disciplina brutal vai te exigir tudo de você, mas no final, ela vai te recompensar com algo que poucos conseguem alcançar: paz interior, controle sobre a própria vida e a verdadeira liberdade. Então, não espere mais. O momento de agir é agora.
Levante-se e comece a viver a vida que você merece. Chegamos ao final dessa jornada. E se você acompanhou até aqui, eu sei que algo dentro de você está diferente. Você não é mais a pessoa que começou a assistir esse vídeo. Você está mais forte, mais consciente, mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Agora, você tem as ferramentas necessárias para se tornar a melhor versão de si mesmo. E aqui está o grande segredo que os estoicos sabiam e que você agora também sabe. O controle está em suas mãos. Cada escolha que você fizer a partir de agora, no seu dia a dia, tem o poder de transformar sua vida completamente. Não permita que as circunstâncias externas ditam quem você é ou o que você pode se tornar. Você tem o poder de agir, de escolher, de transformar tudo ao seu redor. Mas tudo começa agora. Se você está pronto para começar essa transformação, se você está comprometido em praticar o estoicismo todos os dias, levante-se e faça a primeira ação. Comece hoje e cada passo será uma vitória. Escreva nos comentários agora: eu sou o mestre da minha mente e da minha vida. Assim você grava essa mensagem em seu interior e inspira outros a fazerem o mesmo. Agora, o que você deve fazer? Comente essa frase, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo transformador. Deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvi-la. E compartilhe com alguém que precisa desse despertar. Porque no final das contas, a disciplina brutal não é sobre o que você sabe, mas sobre o que você faz. Levante agora e vá em frente. Agora é com você.